Nós vimos na aula passada, concluímos os evangelhos, né? Vimos aquela divisão entre evangelhos sinóticos, os três têm a mesma visão, e o evangelho de João. Falamos um pouquinho sobre ele. E o gancho que ficou para o próximo parte do Novo Testamento, né? O próximo livro que a gente está abordando hoje, o Atos dos Apóstolos, ele se dá no livro de Lucas. Lembra? No livro no Evangelho de Lucas. Lucas escreve um tratado em duas partes. Ele escreve para uma pessoa chamada... Como que era o nome mesmo? É isso mesmo. Blá, blá, blá. Como? Pô, mas ninguém lembra. Tá aqui o comecinho, ó. Teó. Ah, tá. Ele escreve um tratado em duas partes, sendo a primeira o Evangelho de Lucas, né? E a segunda parte, o livro de Atos. Oi. Comentar o quê? Ah, tá. Obrigado. Melhorou agora? Na orelha? Melhorou? Ah, então tá bom. Muito bem. Então, o Lucas escreve um tratado em duas partes, dedica a uma pessoa chamada Teófilo, né? Nós falamos na aula passada, pode ser uma pessoa real, pois era um nome comum, ou também para todos aqueles que amam a Deus, né? Lembra de Filos, Theo. Muito bem. Na primeira parte do tratado, ele fala da biografia de Jesus, tudo que Jesus, desde o nascimento, fez, ensinou, até sua morte e ressurreição. E agora, na segunda parte do tratado, ele vai escrever, vai dedicar-se a relatar o desenvolvimento o que hoje nós chamamos de igreja, né? Ou seja, a história dos seguidores de Jesus após a sua morte, ressurreição e subida até os céus. Muito bem? Então, o livro de Atos, aquilo que a gente sempre coloca nos outros slides, né? Nos outros materiais. A provável data de escrita, do ano 62 até o ano 70. Por que até o ano 70? Porque Lucas não fala, nem no seu evangelho, nem no livro de Atos, sobre a destruição do templo em Jerusalém, que se deu por volta do ano 70 depois de Cristo, nós falamos nas aulas passadas, nem sobre a morte de Paulo, que se dá provavelmente, né, debaixo do governo do imperador Nero, que governou de 54 depois de Cristo até 68. Então, a evidência do autor, na autoria, atribuído a Lucas, o médico, companheiro de Paulo, não tem uma autoria explícita, né? Apenas no começo, no capítulo 1, ele fala, ó, amado Teófilo, a segunda parte do tratado, blá, 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 blá. Muito bem. Tema central, narra o desenvolvimento inicial da igreja cristã e o movimento de propagação do evangelho de Jesus após a ascensão de Jesus aos céus, ou seja, o desenvolvimento dos seguidores de Jesus, da sua vida comunitária, vida de fé, depois do momento que Jesus sobe aos céus, que está no primeiro capítulo do livro de Atos. Já vamos falar sobre isso. Bom, aqui nos slides tem os principais pontos de passagens, né? Capítulo 1, ó, dá instruções finais aos discípulos antes de ascender aos céus. Tem toda a série dos pontos principais, que nós já vamos abordar. Tá bom? As divisões principais do livro, né? Um esboço, na verdade, né? Então, nós temos do Atos capítulo 1 até o 9, vai tratar sobre um tema, já vamos falar. Do 10 ao 15 vai tratar uma continuação desse tema, né? Do 16 ao 20, mais um ponto progredindo, né? Agora já com a figura de Paulo. E a parte final do capítulo 21 até o 28, que vai tratar da prisão de Paulo em Jerusalém e isso chegar até Roma. Muito bem. Então, no livro de Atos, sua composição de 28 capítulos,
vai tratar, podemos dividir a abordagem do livro em 3 partes principais, né? Vou colocar como está no slide ali, as instruções de Jesus. Faltou colocar aqui a primeira parte. As instruções de Jesus, mais a pregação do Evangelho, aqui, Evangelho em Jerusalém. Segunda parte, o Evangelho na Judéia, Samaria. A terceira parte, o Evangelho até os confins da terra. Certo? Então a gente pode dividir ele. Tem outros estudiosos podem colocar em 3 partes, em 2 partes, mas vamos usar essa abordagem aqui em 3 partes do livro de Atos. Tá? Da onde está baseado isso, Tiago? Vamos lá, Atos capítulo 1, versículo 8. Atos 1:8. Todos podemos ler? Sim. Mas vocês receberão poder, né, ou virtude do Espírito Santo, dependendo da versão. Mas vocês receberão a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O versículo 9, e quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. Oi. Foi escrito por Lucas? Sim. Nós temos a maior incidência, maior quantidade de textos e provas apontando para isso. Como eu falei, ele não é uma autoria explícita, né? Ele fala, eu, Lucas, escrevi, diferente das cartas de Paulo, diferente do Evangelho de João, por exemplo, né? Não é explícito, mas é implícito, né? O estilo é totalmente igual ao Evangelho e a abertura que ele faz, não, ao amado Teófilo, essa é a segunda parte do tratado, periri, pororó. Esclareceu ou confundiu? Muito bem. Então, baseado nessa ordenança de Jesus, né, dessa promessa e ordenança, do Atos capítulo 1, versículo 8, nós vemos o desenrolar, o desenvolver do livro de Atos. Ok? Primeiro, né, logo no primeiro capítulo, eles, vendo Jesus ressurreto durante 40 dias, como é relatado nos evangelhos, né? Durante 40 dias, Jesus aparece para os discípulos, trata eles, como eu falei no Evangelho de João, tratou o coração de Pedro, fortalece a fé deles, né? Imagina aquele cenário de temor, de perseguição, né? O meu mestre morreu, foi crucificado, que imagina o que vão fazer comigo? Deus aparece, consola o coração deles, fortalece, relembra todas as promessas que havia feito para eles, né? No Evangelho de Lucas, o Lucas coloca esse fato que os outros 3 evangelistas não falam, que Jesus aparecendo uma das vezes que aparece para os discípulos nesses 40 dias, fala, vão para Jerusalém e esperem até que venha a promessa para vocês, até que do alto vocês sejam revestidos, sejam capacitados de poder, que vai ocorrer no livro de Atos. Então, nessas ordens, essas instruções de Jesus durante esses 40 dias,
nós temos uma sintetização, né? Algo bem resumido no capítulo 1 do livro de Atos. Ele preparando o coração deles e dando essa ordem: olha, vai vir o Espírito Santo sobre vocês, assim como Jesus havia falado e João havia relatado lá no Evangelho de João, no capítulo 14, né? Viria o outro Consolador. A palavra grega é o Paracletos. Alguém que se põe ao lado, né? A imagem, para mim, né? Na minha mente, a imagem, a palavra consolador fica um pouco limitada, até, né? Consolador é apenas aquele, no momento de fraqueza, de tristeza, de falta de força, que consola e anima. No meu ponto de vista, a palavra paracletos, ela abre muito mais para aquela figura do treinador ao lado, né? Eu gosto de filme, a figura daquele velhinho lá, que não lembro o nome sempre esqueço, do filme do Rocky Balboa, do bonezinho lá, que no Rock 4 ele morre lá. Matam, chega de velhinho. Então, aquele cara que está sempre do lado, incentivando e treinando e capacitando, e no momento de fraqueza e tristeza, consolando. Tá? Então, a promessa do Paracletos, do Espírito Santo, se colocaria do lado. Jesus fala: eu vou enviar para vocês outro Consolador. Ou seja, eu vou subir e vai vir outro no meu lugar, que é o próprio Deus, que é o Espírito Santo. As 3 pessoas da Trindade. Tá ok? Claro até aí? Então vou voltar para o Atos. Então ele faz a promessa e sobe aos céus, né? Lucas relata isso, e o apóstolo Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios, fala que quem viu Jesus subir ao céu foram os discípulos, num grupo de cerca de 500 pessoas. Tá bom? Passados esses 40 dias, eles ficam 10 dias em Jerusalém, orando e esperando o cumprimento da promessa. Até que no dia onde estava ocorrendo a festa chamada Pentecostes, né? Atos capítulo 2. Estava ocorrendo a festa das semanas, ou Pentecostes. O que era a festa do Pentecostes, a festa das semanas? Está lá no livro de Levítico, sei que vocês lembram, né, que vocês leram, com certeza, os 27 capítulos, sabe de cor salteado. Era a festa, depois da festa das primícias e Páscoa. Na primícias era tirada os primeiros frutos da plantação. Agora no Pentecostes, passados cerca de 7 semanas, 49 a 50 dias, era feita a primeira colheita anual de Israel. Ou seja, eles chegavam diante de Deus, entregavam o dízimo, entregavam suas ofertas no templo, celebrando a bondade e a provisão de Deus pela primeira colheita do ano. Falei nas aulas do Antigo Testamento, e em Israel havia 2 colheitas, uma no período entre março e abril, e outra entre setembro e outubro. Então essa primeira colheita entre março e abril era celebrada a festa das semanas, a festa do Pentecostes. Então haviam muitas pessoas, judeus que viviam em outros locais do mundo da época, que estavam em Jerusalém celebrando essa festa, celebrando a Deus por causa da provisão, por causa do seu cuidado. E esse grupo de discípulos que vê Jesus subir aos céus estavam ali 10 dias orando, esperando o cumprimento da promessa, a vinda do outro Consolador, Jesus havia prometido. Quando eles estão numa parte superior de uma casa, né? Algumas traduções falam cenáculo, se fosse uma grande área na parte de cima da casa, né? Um grande salão. Quando de repente, Atos capítulo 2 fala sobre o cumprimento dessa promessa. Eles estavam orando, cerca de 120 pessoas, e houve um som como de um vento forte, impetuoso, que invade a casa. Vêm sinais como uma língua de fogo, ou seja, uma grande labareda comprida, que se reparte sobre a cabeça de cada um deles, e eles passam a falar em outras línguas, em outros idiomas. E nesse momento, eles passam a falar nesses outros idiomas, e o que eles falam? Campeonato Brasileiro, novela das 8, novela da Record. O que eles falam? Claro, pessoal, o que eles falam? Sabe? Não chegou nesse capítulo?
eles passam a glorificar a Deus nessas línguas, nesses idiomas. E os judeus, ou convertidos, ou até mesmo simpatizantes que não eram judeus, de outras regiões que estavam em Jerusalém celebrando essa festa, ou a trabalho, no caso da guarda romana, né? O próprio Pôncio Pilatos, estavam lá trabalhando. Aliás, pessoas como Pôncio Pilatos, não sei se Pilatos estava lá ainda, né? Estou aumentando a história aqui. Passam a ouvir nessa casa, né, nesse salão dessa casa, os discípulos glorificando a Deus em suas línguas maternas, em seus idiomas. E causa deixa todo mundo atônito, todo mundo espantado, fala, pô, como é que esses caras estão falando o nosso idioma? E o grupo dos discípulos era um grupo de pessoas pobres, não pessoas cultas. A maior parte deles, dos mais chegados a Jesus, eram pescadores, né? Pessoas rudes, sem instrução. Ok? E eles ficam atônitos e é causado um grande alvoroço. E ficam, mas como é que está, como é que acontece isso, não sei o que tem, não sei o que lá. E no meio dessa bagunça, Pedro se levanta como o primeiro líder desse movimento, como o líder da igreja que está nascendo. E ele faz um discurso, fala, olha, varões, fala, irmãos judeus, isso que vocês estão ouvindo aqui, estão ficando espantados, o pessoal não está bêbado, não está tirando sarro, não tem nada demais. O que está acontecendo é o cumprimento da promessa de Joel. O profeta Joel, está no capítulo 2. E Pedro cita a promessa, fala, olha, nos últimos dias derramarei meu espírito sobre toda a carne, né? Meus servos profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, e ele cita toda a promessa, toda a profecia de Joel, capítulo 2, do versículo 27, 28 em diante, na íntegra, né? Do 28 até o 32, melhor dizendo. E o povo fica abismado, e ele continua com o seu discurso, e fala, olha, o Jesus que veio lá de Nazaré, na região da Galileia, ao qual vocês crucificaram, mataram, ele ressuscitou, e ele que está provisionando isso, parará, e faz uma pregação para toda aquela multidão. Tá ok? Por meio dessa pregação, diz que naquele dia converteram-se cerca de 3.000 pessoas. Então, no capítulo 1 e no capítulo 2 do livro de Atos, nós temos as ordens de Jesus, a preparação para a vinda do Consolador, né? E quando viesse o Consolador, o Espírito Santo, eles seriam testemunhas, ou seja, pregariam as boas novas, né? O Evangelho em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até o final do mundo, até os confins da terra. Então agora nós vemos no capítulo 2 se cumprindo essa promessa de Jesus. E Pedro inicia, faz esse discurso, essa pregação, e converte cerca de 3.000 pessoas naquele dia. Tornam-se a Jesus, através do poder do Espírito Santo de Deus, do Espírito Santo, do Consolador, do Paracletos, né, da palavra grega aqui, Paracletos. Coloquei que é o grego aqui, saí falando e não expliquei, né? Que estava capacitando, dando poder para a igreja testemunhar as boas novas, o Evangelho. Tá? Oi? Paracletos. Vou colocar aqui, ó. Aqui a portuguesada, vamos colocar com um K para ficar bonito aqui também. Tá ok? Tudo bem até aí? Sim? Entendi. Agora, daí eu estava pesquisando aqui, Paracletos ele dá esse significado em grego aí. Isso, fica mais chique, né? Aqui está portuguesado. Se pudesse voltar uns 100 e pouco, 130 anos atrás, assim, pegar os camaradas que fizeram reforma na língua portuguesa,
Vontade de bater com um pedaço de caibro, né? Porque era tão mais fácil escrever a língua portuguesa, daí bagunçou tudo. Você escreve casa com S, tem som de Z. Brasil com S, tem som de Z, né? Era mais fácil. Aí falaram, não, vamos facilitar para complicar todo mundo que vier depois da gente. E ficou assim. Tá? Então nós temos a primeira parte do livro de Atos, né? Esse comecinho aqui, as instruções e o cumprimento da promessa de Jesus, da vinda do Espírito Santo. Ok? Alguns pregadores e estudiosos, né? Até brinco que fala que o livro de Atos dos Apóstolos poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, pois é o Espírito Santo que capacita a igreja que nasce e começa a operar. E a sua história está registrada nesses 28 capítulos. Tá ok? Vamos lá. Então agora, nessa primeira pregação, cerca de 3.000 pessoas se convertem. Só uma observação aqui, né? Só uma observação. No livro de Atos, capítulo 2, nesse primeiro discurso, né, o Espírito Santo desce sobre o grupo de discípulos, capacita eles para testemunhar as boas novas, né, o Evangelho. Até fazendo um adendo aqui, no Evangelho de João, o João colocou Jesus falando para os discípulos um discurso seguinte, fala, olha, não tenham medo do que vocês vão falar, não fiquem preocupados, ansiosos do que vocês vão falar diante das autoridades, das pessoas, pois o meu Espírito Santo, o meu Consolador, vai capacitar vocês. Tá? Então, o Espírito Santo já começa capacitando a igreja como eles devem testemunhar, como eles devem falar. A observação que eu queria falar para vocês aqui, ó. Em Atos capítulo 2 é registrado a conversão de cerca de 3.000 pessoas. Se convertem a Jesus, ouvem a mensagem através de Pedro, cheio do Espírito Santo, das boas novas, e se convertem, né? Em Êxodo capítulo 32, quando a lei de Deus, a lei mosaica é inaugurada, né? Moisés desce a primeira vez do monte com as 2 tábuas da lei, estava ocorrendo aquele evento lá da idolatria, naquele momento da idolatria, né? Haviam obrigado Arão a construir uma imagem, ele acabou construindo um bezerro, algo parecido com um bezerro de ouro, e o povo estava bebendo, festejando, se prostituindo e idolatrando. E como forma de punição, nesse momento morrem cerca de 3.000 pessoas. Então, nós temos Lucas registrando algo que faz um confronto direto com a lei. Para nós que não temos muito hábito com a lei, com os 5 primeiros livros, passa despercebido. Mas para um judeu estudioso, ortodoxo, isso aqui já é um impacto muito grande. Oi? Não, uma comparação, né? A diferença entre a lei, como Paulo fala depois, que a lei era uma letra morta, uma letra fria, enquanto o Evangelho é vida, né? Paulo fala em Gálatas depois, quando fomos estudar nas cartas paulinas, fala, olha, se existisse uma lei que pudesse santificar, vivificar alguém, seria a lei de Deus. Mas ela não faz isso, pelo contrário, ela armazena tudo debaixo do pecado. Fala, olha, não matarás, não roubarás. Enquanto Cristo não traz a vida. O mandamento de Jesus traz a vida, enquanto a lei aponta, fala, não faça tal coisa, porque o caminho disso é morte. Nos aponta para o que não fazer, na maior parte, né? É lógico que tem outros textos que apontam para a vida, mas a maior parte aponta para o que não fazer, enquanto Cristo aponta para o que fazer, qual o caminho a seguir. Tá? Então, só essa observação, essa comparação aqui. Tudo bem? E alguns estudiosos colocam que mais ou menos, né? Isso a gente não tem. Tem que forçar um pouquinho para chegar nessa data, né? Alguns estudiosos colocam que o evento, né, quando Moisés desce do monte, seria mais ou menos a mesma época da festa de Pentecostes, né? Entre março e abril. Mas não está no Antigo Testamento. Então, a data exata, né, no Êxodo. Então, dá para acreditar, não acreditar, mas não dá para afirmar. Certo até aí? Sim, muito bem. Então, agora, ó, na primeira parte, eles começam a pregar o Evangelho e pregam em Jerusalém.
Atos capítulo 2, esse momento de conversão. Atos capítulo 3, nós temos 3 e 4, nós temos o Pedro e João se destacando como pessoas de liderança dentro desse movimento da igreja. E nós temos os convertidos convivendo em comunidade ali em Jerusalém, celebrando a Deus, adorando a Deus e indo ao templo em Jerusalém adorar a Deus. Tá, ok? Não há uma ruptura entre igreja e templo judeu. São praticamente as mesmas coisas. Eles estão na casa, celebram a vida de Jesus e vão ao templo agradecer e orar a Deus, entregar seus dízimos e ofertas. Tudo claro até aí? Muito bem. Tem um milagre no capítulo 3, né, do coxo, piriri, pororó, não vamos se alongar nisso agora, está no slide, também está na sua Bíblia, no livro de Atos. No capítulo 5, deixa eu apagar aqui, eu estou ficando confuso com tanta informação. No capítulo 5, então a gente viu já o capítulo 1 e o capítulo 2. Capítulo 5. Capítulo 5 vai aparecer a figura de Ananias e Safira. Ou seja, do capítulo 1 até o capítulo 2, nasce a igreja debaixo do mover do Espírito Santo, da capacitação do Espírito Santo, ou seja, o cumprimento da promessa de Jesus. No 3 e 4 nós vemos esse desenvolver, esse desenrolar. No finalzinho do capítulo 2, o Lucas fala do relacionamento, da vida em comunhão da igreja, fala todos tinham tudo em comum, não havia ninguém com falta de nada, eles compartilhavam entre si, piriri, pororó. 3 e 4 fala dos milagres e da perseguição por parte das autoridades judaicas, né, dos saduceus, que eram os líderes, os governantes do templo, e os fariseus, que faziam parte também, essas duas seitas religiosas. Nós já falamos nas aulas anteriores, não vou me alongar aqui. E mesmo assim, mesmo com a perseguição, com os milagres acontecendo, a cura de um aleijado, a pregação cheia do Espírito Santo, havia a perseguição por parte da liderança religiosa, mas mesmo assim as pessoas glorificavam a Deus por causa da igreja que estava nascendo. Não tinha esse nome ainda, eles eram chamados seguidores de Jesus. Era como alguma outra seita dentro do judaísmo. Havia os fariseus, saduceus, os essênios e outros grupos demais. Agora, vai aparecer o primeiro problema dentro da igreja, dentro do relacionamento. Não, a igreja estava coesa, né? Mesmo com perseguição externa, mantinha-se fiéis, havia milagres, tal. Agora aparece o primeiro problema dentro da igreja. Aparece a figura de Ananias e Safira, um casal, né? Enquanto todo mundo tinha tudo em comum, eles, movidos por essa compaixão, por esse desejo de anunciar o Evangelho, de aguardar a volta de Jesus, como eu falei já nas outras aulas, né, eles esperavam uma volta urgente, muito breve. Alguns chegavam até que tinham terrenos, propriedades imobiliárias, vendiam e pegavam esse valor e depositavam diante da liderança da igreja, ou seja, dos apóstolos, né? O Atos capítulo 5 fala que eles colocavam diante colocavam sob os pés dos apóstolos, né? Diante dos pés deles o valor da oferta. E um casal chamado Ananias e Safira tinha um terreno e vendeu. E foi levar o dinheiro lá. Só que eles fizeram um acordo entre si, falaram entre si, vamos vender por X valor e levar somente a metade. E falar que a gente está entregando o valor integral. Ok? Eles vão lá no culto, primeiro vai Ananias, leva a oferta, Pedro está pregando, e Pedro fala para ele, por que você está tentando contra o Espírito Santo? Porque você planejou mentir contra o Espírito Santo de Deus. O terreno era seu. Se ficasse em poder dele, não tem problema. Se você vendesse, ficasse com o dinheiro para vocês, não tem o menor problema também. Se você vendesse, ficasse com metade, também não tem nenhum problema. Agora, você combinou com a sua esposa de tentar enganar a mim, a comunidade e ao próprio Deus, por isso você vai perecer agora.
Enquanto Pedro fala essa palavra, Ananias morre. No meio a gente chega no culto lá, ai que gostoso o culto, teve milagre, teve cura, teve conversão, teve batismo. Não, morreu um camarada ali, que mentiu. Ai que bom, ai que gostoso o culto. Ele morre, tá ok? Passa a ser, as pessoas que estão ali vão enterrar ele, alguns jovens, diz a Bíblia, passa cerca de 3 horas, culto cumprido, né? 3 horas depois chega a Safira. Pô, cadê meu marido? Daí o Pedro fala, cheio do Espírito Santo, fala, então, vocês tinham terreno? Tinha. Vocês venderam, portanto? Vendemos. Porque vocês estão combinando mentir contra o Espírito Santo e ela cai dura também. Imagina só os jovens, pô, acabei de enterrar um, tem que enterrar outro agora? Sacanagem. E aquele casal morre. O próprio Deus mata eles por tentarem contaminar, macular a obra que estava nascendo. Como um sinal que aquela obra era da parte de Deus, e Deus estava com o povo em fidelidade, né? Graças a Deus ele não mata hoje. Deu uma diminuída, né? Imagina só, vem no culto e, então, se arrependeu, irmão? Arrependi. Não arrependeu muito não, vai cair dura. E pá. Então Deus tem misericórdia da gente, né? Então ele mostra esses sinais no início da igreja, mostrando sua fidelidade e zelo para com o seu povo, ok? Obviamente que não é toda hora que está acontecendo isso, graças a Deus, tá bom? Então nós temos agora o primeiro problema interno da igreja, né? O problema da mentira, de tentarem fazer algo da sua maneira, sendo que Deus estava conduzindo aquela obra e tinha e tem os seus próprios parâmetros e diretrizes, né? Aquilo que agrada a Ele, aquilo que desagrada, certo? Surge também uma figura aqui, no capítulo 5, alguém fiel, chamado Barnabé, que depois vai ser muito importante a partir do capítulo 13, né? Na verdade, o nome dele era José, e o seu apelido era Barnabé. Barnabé vem do aramaico aqui, quer dizer filho da consolação, né? Ele faz um contraponto à figura do Ananias e Safira, né? Enquanto Ananias e Safira tinham lá vender o terreno e tentaram enganar, falaram que estavam entregando o valor total, fala que Barnabé, um judeu, descendente da tribo de Levi, que morava no Chipre, ou seja, ao sul da Grécia, tinha um terreno também, vendeu e entregou toda a parte. Ou seja, ele estava com o coração inteiro dedicado à obra de Deus, não estava tentando apenas agradar alguém de aparência, estava fazendo algo com verdade. Oi? Isso, faz uma ponte, preparando. Do 4 para o 5, obrigado. E daí no 5 inicia falando do Ananias e Safira. Capítulo 6. Vai falar de outro problema interno. O problema de quem? Vocês estão vivos, pessoal? Sim. Ah, que bom. O que fala o capítulo 6 de Atos? Qual que é o problema que aparece? Oi? Isso. São eleitos 7 diáconos, né? Para tratar de um problema. Oi? Isso. Diáconos. Por quê? Estava tendo um problema com quem? Com as viúvas. Ok? Como eu falei, como nós estamos distantes, nós não temos tanta sensibilidade ao tema. Mas para o judeu, leitor ávido da Torá, ou seja, dos 5 primeiros livros da lei, daquele contexto de 2000 e tantos anos atrás, né? 2020 e poucos anos atrás, era uma ordenança da parte de Deus cuidar dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Então, no meio da igreja que estava nascendo, aquela comunidade que estava seguindo a Jesus, com sinais, milagres, né, prodígios, estava tendo um problema. As viúvas, que eram de origem de cultura grega, ou seja, de língua grega, de fala helênica, costumes gregos, estavam sendo preteridas, desprezadas, em lugar das viúvas, que eram de origem 100% israelita, né, costumes judeus, fala aramaica e fala hebraica. Estão tendo esse problema, estavam achando que estavam sendo deixadas em segundo plano. Pedro, junto com os outros apóstolos, fala com a igreja, com aquela congregação, fala, olha,
nós não podemos deixar de orar e ler a palavra para ensinar para vocês e cuidar dessas coisas. Vamos fazer o seguinte: vocês elejam 7 pessoas que têm bom testemunho, sejam bom nome e sejam cheias do Espírito Santo. Certo? Está aí? E são eleitas essas 7 pessoas, da qual vai se destacar um camarada chamado Isso, muito bem. Estevão. Que ele vai fazer uma ponte para o capítulo 7. Ok? Diácono é uma palavra grega, né? E quer dizer através da casa. Ocas, né? Ou seja, que cuidava da comunidade ali. Então ficava responsável por entregar as ofertas para as viúvas, tanto para as de origem miscigenada, né? Cultura grega, convertidas ao judaísmo e agora seguindo a Jesus, quanto as 100% judias, né? Israelitas. Esse camarada, dentro do grupo dos 7 diáconos, que se destaca é o Estevão. Ele era cheio do Espírito Santo, tinha um bom nome, e era poderoso em palavras e operava milagres. Ok? E isso passa a incomodar as autoridades judaicas em Jerusalém. Então eles preparam uma armadilha para Estevão, e Estevão está pregando. Eles falam: olha, Estevão, nós temos acusadores, assim como fizeram com Jesus, temos testemunhas que falam que você blasfemou de Deus. E ele, de modo muito claro, transparente, começa a fazer sua defesa. Nessa defesa, ele prega a mensagem de Deus desde Abraão até os dias de Jesus, coloca com a sua mensagem um dedo na cara dos líderes judaicos, fala: vocês que mataram esse Jesus que agora está ressurreto. Então o povo os líderes judeus ficam mais loucos e arrastam ele para fora e vão apedrejá-lo até a morte. Tá ok? Um pouco antes de ele ser apedrejado, lá no capítulo 8, ele vê os céus abertos e vê Jesus ao lado do trono de Deus em pé. Ou seja, se ele não está sentado, ele ainda não foi exaltado como rei sobre todo o universo e está prestes a voltar. Um detalhe que o Lucas nos fala, né? Então, no capítulo 8, o Estevão é apedrejado pelaquela liderança judaica, pelos judeus ortodoxos que estavam ali, as falsas testemunhas que tinham sido compradas para acusar Estevão, e ali também estava um camarada chamado Saulo, né? Saulo, que é um nome latino para o nome hebraico Saul, né? Bom, e diz que esse camarada era um jovem, Lucas coloca ele como alguém jovem, né? Fiel no templo de Jerusalém, dentro dos costumes judaicos, da seita dos fariseus, o qual, enquanto as pessoas foram para apedrejar Estevão, ele segurava a capa daquelas pessoas. Ou seja, colocavam as suas roupas aos pés de Saulo, né? Para poder lançar pedras e matar Estevão. E bonito é a última frase do discurso de Estevão, né? Diz que após ser apedrejado, ele ora ainda pelos seus perseguidores, assim como Jesus ele fala: Pai, não lhes impute mais esse pecado, ou seja, não coloca na conta deles, perdoa, que eles não entendem o que eles estão fazendo. Tá ok? No capítulo 8 também, por causa de todo esse crescimento aqui, ó, vem o problema interno, problema com as viúvas, agora a perseguição após a morte de Estevão vai levar o grupo de discípulos, né, a se espalharem da região de Jerusalém para a Judéia e a Samaria, regiões ao lado. Ou seja, Jerusalém está dentro da Judéia e Samaria como se fosse um estado ao lado, dentro da Palestina daqueles dias. Vou colocar aqui igreja na Judéia. Opa!
Então, agora nós fechamos a primeira parte e vamos iniciar a segunda parte. Então, após a morte de Estevão, inicia-se uma grande perseguição àquela comunidade que estava em Jerusalém, liderada pelos apóstolos. E eles, por medo da perseguição, se espalham, saem da cidade de Jerusalém e vão ao redor, nas cidades que compunham a região da Judéia e também para a região do lado chamada Samaria. E lá eles pregam o evangelho e há conversões. Em Jerusalém ficam Pedro e os demais discípulos mais próximos, o que nós chamamos de apóstolos, que são chamados de apóstolos também no livro de Atos. Ok? Sem perceber, eles começam a cumprir agora a ordenança de Jesus, de Atos 1:8. Após serem cheios do Espírito Santo, deveriam ser testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Enquanto estavam em Jerusalém, estavam, ai que legal, que gostoso, que bacaninha ficar aqui reunido, né? Ai que legal. Mas não era a ordenança da parte de Deus. Assim como no livro de Gênesis, né? Capítulo 1 e no capítulo 2, ele reforça o mandamento para o ser humano, fala, olha, sejam prósperos, sejam fecundos, ou seja, tenham filhos, e povoem toda a terra, certo? Gênesis capítulo 9, após o período do julgamento de Deus, através do dilúvio, morre toda a descendência de Caim, morre o resto da humanidade, fica apenas os descendentes de Abel, de Sete, melhor dizendo, com Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras. A ordem que Deus dá para Noé, depois que ele sai, vê o arco-íris, faz o churrasco lá, o sacrifício, celebra a Deus, ele fala, vão e se espalhe por toda a terra. Tudo bem até aí, né? Certo? No final do capítulo 10 e começo do capítulo 11, nós temos o contraponto a isso, que é a cidade e a torre de Babel, que é uma afronta direta a Deus. Que eles falam, vamos construir uma cidade e uma torre para quê? Para que a gente sempre fique juntinho, não seja mais espalhado. A torre vai ser bem alta. Se vir água, a gente está salvo lá em cima. E o nosso nome vai ser famoso. E a torre toque até os céus, né? Então, nós temos sempre o ser humano indo nesse contraponto, ou seja, fazendo uma afronta à ordenança de Deus. Com a inauguração da igreja, né, ou seja, o nascimento da igreja de Jesus, ou seja, da sua comunidade, do seu povo, também não foi diferente, porque é composto por seres humanos, né? Então vamos ficar em Jerusalém até que Jesus volte, que legal, é gostoso ficar juntinho, vamos ficar só na igreja, ai que bom. Só que a mensagem é, vocês vão ser cheios do Espírito Santo e vão ser minhas testemunhas em Judéia e aos confins da terra. Então Deus provê no final da primeira parte um jeito da igreja ir para cumprir seu propósito, sair de Jerusalém e ir para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Claro até aí? Concordam? Não, sim. Veja, Deus tem um propósito para a sua igreja, que é levar o seu nome conhecido por todo o mundo, ou seja, até os confins da terra, até onde o Judas perdeu as botas. Tá bom? Vamos lá, para a segunda parte aqui, para não correr finalizar. Oi? Não está na Bíblia, é um ditado popular. Faço ideia. Não tenho ideia mesmo, essa eu não sei. Essa expressão não tem ideia. Então vamos lá, pessoal. Na segunda parte, galerinha, na segunda parte do livro de Atos, né? Aqui do capítulo 8 até o capítulo 13, nós temos agora essa progressão, o evangelho em Judéia e até Samaria. Nós vemos agora, somente no capítulo 8, nas diversas cidades da Samaria,
uma parte da igreja que sai de Jerusalém, daquela população, e vai lá e começa a viver, por medo da perseguição em Jerusalém, e começa a pregar o evangelho e pessoas se convertem. Ao ponto que é uma tão grande conversão que o próprio Pedro desce de Jerusalém para Samaria e vai lá ver aquele movimento e se alegra. E aparece aquela figura do chamado Simão o Mágico, né? Que vê Pedro operando os sinais e orando pelas pessoas, as pessoas sendo cheias do Espírito Santo, ao ele orar e impor as mãos, e ele oferece dinheiro, fala, eu quero ter esse mesmo dom. E daí Pedro dá a fumada lá no Simão, chama a atenção dele, fala, para trás de mim, você, Satanás, com todo o seu dinheiro. Fala, você pensa que vai comprar o dom de Deus com dinheiro? E dá uma fumada lá no Simão, o mágico, né? E ele sai com os rabinhos entre as pernas. Ou seja, não havia se convertido de verdade, não havia entendido a mensagem do Evangelho, né? Havia apenas se empolgado com aquele movimento. Tá ok? Coisa que não acontece hoje em dia com a igreja, né? Não. Somente no meio artístico, né? Ah, fulano estava com a carreira meio down, se converteu. Depois, está cantando aqui na igreja, ó. O azedinho, o marronzinho, o branquinho, né? Tudo que é diminutivo vai para uma certa igreja lá e faz sucesso depois, daí volta para o mundão. Enfim, vamos lá, que não faz parte. Então, nós temos esse crescimento dentro da Samaria, do Evangelho, tá ok? Começam a aparecer outras figuras como liderança e como testemunhas do Evangelho de Deus, ou seja, saindo apenas do espectro dos apóstolos, né? Do grupo dos apóstolos. Outro camarada que aparece nesse momento é um chamado Filipe, né? Que não era o apóstolo, mas sim um dos diáconos, perdão, Filipe, chamado evangelista. Tá? Que ele tem um encontro com um funcionário da rainha da Etiópia, né? Da rainha chamada Candace, que estava indo para Jerusalém. Esse funcionário, ele era um eunuco convertido ao judaísmo, estava voltando de Jerusalém e Filipe tem um encontro com ele, cheio do Espírito Santo. Filipe prega a mensagem do Evangelho, esse eunuco se converte a Jesus, né? E depois daquele encontro lá, diz que o próprio Espírito Santo de Deus pega Filipe e leva ele para outra região, ali dentro da Palestina, cerca de mais de 80, 100 quilômetros de distância. Tá? Então vai aparecendo outras figuras como testemunhas do Evangelho ao redor dessa região aqui da Judéia e da Samaria. Tudo bem? Nós começamos a ver também Pedro saindo de Jerusalém e viajando, primeiro para Samaria, depois para outras regiões da Palestina, pregando o Evangelho, tanto para judeus quanto para não judeus. Aqui as viagens de Pedro. Ok? No capítulo 9, nós temos aquele jovem que lá no capítulo 8, ele foi a favor da morte de Estevão, segurou a roupa das pessoas, chamado Saulo. No capítulo 9, ele tem um encontro com Jesus, né? Ele estava, como vocês sabem a história, ele pegou cartas em Jerusalém para ir perseguir os cristãos, ou seja, os seguidores de Jesus, chamados naquele dia seguidores do caminho, por todas as cidades onde havia comunidade judaica. Havia uma sinagoga, havia uma população judaica, ele ia lá perseguir, né? O povo havia se espalhado de Jerusalém para toda a região da época, ele estava indo atrás. Ele estava indo até a região de Damasco, né? Na Síria, onde havia uma comunidade judaica grande, procurar se havia cristãos, seguidores de Jesus, para prendê-los e até mesmo, às vezes, matá-los. Então, eles traziam eles presos para Jerusalém, amarrados, né? No meio do caminho, você sabe a história, ele tem uma experiência com Jesus e se converte, ok? Vou colocar aqui para ficar mais claro. Então, Filipe no capítulo 8, Atos no capítulo 9, e as viagens de Pedro no capítulo 10. No capítulo 10, há uma conversão significativa e impactante de um camarada chamado Cornélio, um funcionário do exército do Império Romano. Ele era o líder de um destacamento chamado coorte, né? Ou seja, um grupo um pelotão, um regimento. Tá? Ele estava na cidade chamada Jope, uma cidade costeira, né? Que existe até os dias de hoje em Israel, muito distante de Jerusalém. E Pedro estava
uma cidade litorânea ali próxima, ou seja, ele estava fora de Jerusalém, estava viajando e pregando o evangelho, as boas novas, conforme Jesus havia mandado, em Atos capítulo 1, versículo 8, e ele tem uma visão. Nessa visão, Jesus manda ele ir até a casa do Cornélio e pregar, porque Cornélio era uma pessoa estrangeira que tinha simpatia e fé no Deus de Israel. E Deus queria anunciar o evangelho, as boas novas para Cornélio. Pedro fica relutante e fala, não vou misturar com os não-judeus, com os gentios, periri, poró, e briga. Deus usa uma visão para convencer Pedro, né? Um lençol que desce dos céus com todo tipo de comidas que os judeus comiam ou não comiam, né? E daí convence Pedro, por 3 vezes aparece essa visão. E Pedro vai até a casa do Cornélio. Quando chega lá, o Cornélio estava com sua casa orando, jejuando, esperando a visita do Pedro, pois havia recebido a mesma mensagem da parte de Deus. Ok? Pedro chega na casa, tudo bem, pessoal? Tudo em ordem? Estão bem? Pedro chega na casa de Cornélio e começa a pregar a mensagem. Quando ele começa a pregar a mensagem, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, desce sobre e enche aquelas pessoas daquela casa. E Pedro, maravilhado, fala para si mesmo e fala, puxa, realmente Deus não faz diferença entre as pessoas, não faz acepção entre judeus e gentios. Quebra aquele preconceito que havia dentro do coração de Pedro. E agora nós vemos já o Evangelho já se preparando, que além de estar em Jerusalém, Judéia e Samaria, ele vai para outros lugares até o final da terra, onde não havia mesmo judeus, eram apenas gentios, ou seja, pessoas que não tinham nada a ver com a fé de Israel, com Deus de Israel, com a Torá, com a lei, com o Velho Testamento. Tá ok? O capítulo 11. Nós temos o relato da igreja formada na cidade chamada Antioquia. Tá? A igreja ficava onde hoje é a Síria, uma cidade chamada Antioquia. Assim como Alexandria, haviam várias Alexandrias no mundo antigo, também havia várias Antioquias, em homenagem a Antíoco, um dos sucessores de Alexandre o Grande. Bom, Atos 11 fala de uma igreja fundada em Antioquia durante esse período de perseguição, de Atos capítulo 8, vão os discípulos lá, moram em Antioquia, que era uma grande comunidade judaica, uma cidade que tinha uma grande comunidade judaica, e lá o povo se converte ao Evangelho. Ouvindo isso em Jerusalém, quem vai para lá é Barnabé. Barnabé vai para lá. E ele começa a pastorear a igreja. E o Barnabé se lembra de um camarada chamado Saulo, que após a sua conversão houve 1000 peripécias. Ele voltou até Jerusalém, mas conforme ele estava muito marcado por ter sido perseguidor, então Saulo voltou lá para Tarso, na sua cidade, e até mesmo ficou em alguns lugares da Arábia, durante vários anos. Quando a igreja de Antioquia precisa de alguém, Barnabé se lembra do Saulo, vai atrás dele e o traz para perto. Até, mais ou menos Saulo assim, se converte, ficou loucão, agora eu vou pregar, vou fazer tal coisa. Em vez de acontecer igual aos dias de hoje, o camarada se converteu, não, coloca ele para ser pastor, unge ele para ser pastor, para ser pregador, evangelista. Dá 2 anos, o camarada, agora ele está beijando outro homem, não, agora traiu a mulher, não, agora está tirando pó, mas que não era convertido, que raio de cara que é? As pessoas tinham mais prudência naquele tempo, né? Então os discípulos falam, Paulo, legal, se converteu, glória a Deus, passou de perseguidor para perseguido, fica aqui do lado, vai aprender primeiro antes de querer ensinar. Então ele por parte própria, né? Ele volta para Tarso, sua cidade natal, passa alguns momentos na Arábia também, lendo a palavra de Deus, orando, né? Lendo o Antigo Testamento, tendo revelações da parte de Deus, e daí Barnabé o chama para ajudar na igreja de Antioquia. Ok? E diz que na igreja de Antioquia havia pastores e mestres.
aparece uma lista de 5 pessoas principais na igreja. O Saulo aparece como último camarada. Tá bom? Então, a humildade vem em primeiro lugar. Capítulo 12. Nós temos em Jerusalém, né, novamente uma perseguição. Escrevi Tiago ali, Atos capítulo 12, Tiago. O Herodes, um descendente do Herodes o Grande, aquele dos dias do nascimento de Jesus, que mandou matar as crianças, ele mandou perseguir Tiago, o irmão de Jesus, Tiago, irmão de João, e matou ele à espada, decapitado. E viu que aquilo agradou a liderança judaica em Jerusalém. Falou, que legal, e começa a perseguir de novo. Agora, além da liderança judaica, por parte do governo instituído, né, que era de Herodes, da família herodiana. E tem uma perseguição, Pedro é preso, tarará, e é liberto de uma forma miraculosa, e voltam a pregar com ousadia em Jerusalém. Em Atos capítulo 13 agora, em Antioquia, por parte do Espírito Santo de Deus, ele fala com a igreja e fala, olha, nós precisamos pregar o Evangelho, precisamos cumprir o mandamento e ir até os confins da terra. E o Espírito Santo de Deus fala para a liderança da igreja em Antioquia, fala, olha, separem para mim Barnabé e Saulo. Então, em Atos capítulo 13, finalizamos a segunda parte do livro de Atos, que agora vamos iniciar o movimento missionário, ou seja, as missões, levando o Evangelho até os locais mais distantes do mundo conhecido da época, ou seja, até os confins da terra daqueles dias, que a cultura, a vida se resumia entre norte da África, sudeste da Ásia e sul da Europa. Tá bom? Muito bem. Na aula que vem nós terminamos o livro de Atos, iniciamos as cartas paulinas. Claro até aí? Não, sim. Bom, semana que vem a gente fala mais.